Então vamos lá, vamos começar mais um vídeo e hoje eu quero falar de uma coisa que gera um burburinho muito grande no mundo e principalmente aqui no nosso Brasil, que é a solidão. Hoje eu quero falar sobre como é ficar só, como é estar sozinho e o quanto que isso pode te beneficiar e o quanto isso pode ser uma oportunidade para a sua vida. Basta você enxergar sobre uma ótica diferente. Muita gente às vezes acaba achando que a solidão é um sinônimo de coisa ruim, um sinônimo de tristeza, um sinônimo de algo que de fato vai te prejudicar, mas de forma alguma vai. E eu quero te trazer hoje conhecimentos para você entender que a solidão ela pode se tornar sim uma oportunidade para a sua vida se tornar muito melhor. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cláudio, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e faço com que as pessoas alcancem a prosperidade e sim se tornem protagonistas da própria vida. O que eu mais desejo aqui é te informar com bastante conhecimento e com bastante coisa aqui para que você consiga, com vários ferramentais aqui e várias teorias, praticar e aplicar na sua vida para você, de fato, alcançar a prosperidade, a plenitude e tudo aquilo que você mais almeja. Aqui, a gente sempre vai ter conteúdos voltados para isso, para o desenvolvimento humano. Então, se você gostar e quiser, só peça um favor e uma pequena gentileza, se inscreva no canal. E se você quiser e gostar, fique até o final do vídeo, que aí sim, de fato, eu posso te pedir um like. Mas agora, no momento, eu não quero que você deixe curtida nenhuma, eu só quero que você curta se você chegar até o final do vídeo, tá bom? Então vamos começar falando sobre a solidão. E que negócio é esse, né? Que papo é esse de ficar sozinho é bom? Um monte de gente tem dificuldade de ficar sozinho, né? E tem muita gente que fala assim, Cláudio, mas eu adoro a companhia das pessoas. Cláudio, eu não consigo ficar sozinho por muito tempo. E eu te falo o seguinte, se você tem uma pessoa que tem muita dificuldade de ficar sozinha, eu te entendo porque isso é natural do ser humano. A natureza do ser humano é estar em convivência com outras pessoas. Mas eu quero que você entenda que o estar sozinho é muito importante para o seu desenvolvimento. Às vezes, e isso eu vou falar no decorrer do vídeo, você está próximo de pessoas não porque você gosta, mas porque você está tentando apagar o sol com a peneira. Você está tentando desviar ou desvirtuar alguma coisa que você tem que enfrentar e que você não está enfrentando pelo fato de você estar encontrando as pessoas a todo momento. Então você está ocupado a todo momento e você não está enfrentando os seus próprios demônios quando você fica sozinho. Beleza? Então, primeiro de tudo, vamos a uma história. Eu quero contar uma história para você. É uma história de dois porcos espinhos. São dois porquinhos. Eu quero que você pense. Pense em dois porcos espinhos aí na sua cabeça. E esses dois porquinhos, eles estão em um lugar extremamente frio. É um frio muito intenso, um frio que castiga, que dói. Aquele frio que realmente é de tanta intensidade que eles não conseguem de fato se segurar e tremem muito. E esse frio, fazendo a intensidade muito forte, os porcos espinhos vão começando a se aproximar, porque o calor da proximidade faz com que a gente consiga se aquecer. E os porcos espinhos vão se aproximando para sentir o calor corpo a corpo um do outro. Só que em um certo momento, os espinhos começam a espetar um ao outro e começa a machucar. E logo esse incômodo afasta eles e eles se isolam novamente. Essa é uma parábola de Schopenhauer, de Arthur Schopenhauer, um grande pensador, e ele fala sobre nós como porcos espinhos. Ele faz essa parábola comparando a nós. Nós, seres humanos, somos solitários. Nós somos livres, porém a gente passa frio. E quando a gente está em grupo ou quando a gente está a dois, as diferenças das pessoas causam dor. E isso eu acho muito interessante porque as pessoas elas têm muita dificuldade de conviver. O convívio é uma coisa muito difícil do ser humano. A gente olha, a gente gosta da pessoa, mas distante da gente. Muitas das vezes a gente quer passar, às vezes, algumas horas com essa pessoa, mas a gente não quer viver a vida inteira. A gente pode olhar agora que a gente está no ano de 2024 e a gente vem uma tendência forte de pouquíssimas pessoas quererem casar, pouquíssimas pessoas quererem se juntar. Por quê? Pelo fato de sim, o convívio ser uma coisa muito difícil. O convívio, aceitar a diferença do outro é muito complicado. Só que você precisa entender que na vida você vai lidar com gente diferente que você. Na vida você vai lidar com pessoas diferentes. Não adianta no mercado de trabalho você falar assim, eu não gosto de você e estou indo embora. Não.
Não adianta isso. Você nunca vai ter uma carreira bem estabelecida e uma carreira próspera se você se desviar de qualquer tipo de afronta que vier na sua frente. Então, essa parábola de Arthur, ele diz da nossa dificuldade como seres humanos. A gente gosta de estar próximo, mas nem tanto. A gente gosta de estar próximo, mas com um pouco de espaço. E isso, muitas pessoas têm essa dificuldade de ficar sozinhas, né? E estar no deleite da sua própria presença, porque ela tem a dificuldade de estar sozinha de fato. Ela tem dificuldade de absorver os próprios pensamentos. Ela tem dificuldade de administrar os próprios sentimentos e as próprias emoções dentro daquele momento que ela está sozinha. E ao contrário também, tem pessoas que não conseguem ficar próximas das outras, tem pessoas que não conseguem socializar. Eu tenho certeza que você já viu algum tipo de pessoa que ela sente dificuldade de estar em grupo. É uma pessoa que ela tem muita dificuldade de conviver com outras pessoas. E aqui eu quero te fazer uma reflexão. Se você é um desses tipos de duas pessoas, se você quer a pessoa que quer sempre estar perto de outras, ou se você é aquela pessoa que não quer estar perto de ninguém. Vamos fazer uma reflexão junto aqui. Em muitos momentos, você não está sozinho e você nem sequer consegue sentir isso. Porque você está na busca, mesmo sozinho, de uma companhia digital. E a cada dia que passa, a gente tem uma companhia digital muito forte que se chama celular, que se chama rede social. A cada dia que passa, você está mais próximo das outras pessoas, mas ao mesmo tempo distante. A rede social, a internet, ela foi um celeiro maravilhoso de oportunidades para as pessoas, mas ao mesmo tempo ela também trouxe malefícios, e um desses malefícios é esse: ele afastou os seres humanos. Ele conseguiu trazer um distanciamento social muito grande. Por quê? Porque eu só vou escutar quando eu quero. Eu só vou prestar atenção quando eu quero. Eu só vou conviver com você quando eu quero. Ou seja, você só vai assistir o meu vídeo inteiro se você de fato quiser. Você só vai assistir alguma coisa na sua rede social se você quiser, se você seguir essa pessoa, porque se você não gostar, você não vai ver. Você tem o poder de decisão e o poder de escolha de saber com quem você quer conviver e quem você não quer conviver na rede social. Isso é um ponto bom, mas é um ponto muito ruim. O ponto muito bom é que você consegue agregar coisas na sua vida, você consegue se enfiar em bolhas que vão te fazer bem, mas ao mesmo tempo essas bolhas podem te prejudicar porque você fica sem olhar outro ponto de vista, você começa a ficar intolerante, você começa a não aceitar outros pontos de vista diferentes do seu. E esse é o ponto que eu quero trazer para você. Socializar, estar com outras pessoas é sensacional, é maravilhoso. Por isso que eu vou te trazer um ponto do seguinte: estar sozinho é muito importante, mas precisa haver equilíbrio. Precisa haver equilíbrio entre você estar sozinho e precisa haver equilíbrio entre você estar com outras pessoas. Você precisa ter momentos sozinhos e você precisa ter momentos com outras pessoas. Então esse é o ponto. Através de vídeos, conversas, algo que você está, às vezes, tentando preencher um vazio que você tem. Às vezes as pessoas, e aí vai o ponto para as pessoas que de fato querem sempre estar com outras pessoas. Quando você está querendo sempre estar com outras pessoas, se alguém te chama para sair, você é a primeira pessoa a topar. Se você, quando chega perto do final de semana, você começa a entrar em desespero porque você não tem nada para fazer, eu quero te acender uma luz de alerta. Você nunca está sozinho. Você jamais está sozinho. E quando você acha que você está sozinho, é um ponto muito crítico da sua vida. E eu quero dizer o seguinte para você: se você é aquela pessoa que aceita festa, se aceita qualquer tipo de companhia, qualquer momento, a qualquer hora, às vezes você está tentando silenciar uma voz dentro de você que está querendo e está urrando, gritando para você escutar ela, e às vezes você não está escutando. Às vezes essa voz interna, ela pode te dar muito mais resposta do que qualquer tipo de amigo ou qualquer tipo de colega. Às vezes essa resposta interna que ela está dentro de você, ela pode te ditar um caminho que você precisa seguir, que você está buscando resposta há muito tempo. Essa voz interna, ela vai te dar um conselho muito melhor do que qualquer outra pessoa e qualquer outro profissional. Às vezes você tem que parar para escutar você mesmo,
que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. O estar sozinho é algo muito importante e é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Então, eu quero dizer o seguinte, se você é aquela pessoa que está aceitando tudo, qualquer tipo de saída, qualquer tipo de rolê, eu quero dizer o seguinte, você está tentando tapar um buraco que jamais vai ser tapado. Você está tentando suprir uma falta que jamais vai ser colocada ali. Por quê? Essa falta que está te fazendo não é de pessoas, é de si mesmo. Esse buraco que está dentro de você, ninguém vai conseguir tapar esse vazio emocional que está dentro de você, é somente você. Somente você vai ser capaz de suprir esse buraco, somente você é capaz de preencher essa lacuna. É para você entender, e quando você fica sozinho, você entende como você preenche isso. Você entende como você de fato consegue construir algo para você sentir isso que está de fato apaziguado. Às vezes, quando as pessoas ficam sozinhas, elas têm uma síndrome de ansiedade, elas começam a ficar tristes, a ficar depressivas, e isso é uma coisa muito ruim, porque ela não consegue aproveitar a própria presença. Imagina só que você aproveita a presença de todas as outras pessoas em volta de você, mas a sua própria você não aproveita. Eu quero te dizer, e eu acho que eu já disse isso em outros vídeos, a pessoa mais importante da sua vida é você. Se você não aproveita a sua própria companhia, quem dirá dos outros? Imagina só se num mundo você não aproveita a sua companhia e você não deleita do seu prazer, da sua presença, se você não deleita disso, vai ficar muito difícil de você conviver com outras pessoas. Então, assim, muita gente acaba achando que a solidão é ruim, mas ela de fato não é ruim. A solidão é algo que precisa ser feito e eu vou te explicar como você vai fazer. Mas eu quero que você entenda que, primeiro, se você é esse tipo de pessoa que a qualquer momento está querendo sair ou está querendo ocupar a sua cabeça, tem alguma coisa errada. Você está tentando preencher um buraco que não é para ser preenchido. Então esse é o primeiro ponto do vídeo que eu queria te dizer. Você está tentando preencher um buraco, às vezes a solidão, de algo que de fato ninguém vai conseguir preencher para você. Nada vai conseguir preencher para você. Nem você saindo para fazer alguma coisa de fato sozinho, comprando alguma coisa, ou você saindo com alguém ou alguma pessoa para de fato você tentar ocupar a sua cabeça. Eu quero te dizer que nada vai ocupar e nada vai suprir esse buraco emocional que está dentro de você. Somente você tem esse poder e essa capacidade, ok? Então, a solução, a solidão, ela tem duas variáveis. Existe a solidão boa e a solidão ruim, obviamente. Qual é a variável ruim? Qual é a solidão ruim? É a gente se sentir mal sozinho, é a gente se sentir abandonado, sem ninguém, excluído, longe de quem ama. Se você é esse tipo de pessoa que tem essa solidão ruim, você provavelmente fica angustiado, você fica ansioso, você sofre, você começa a ter pensamentos acelerados e pensamentos até de fato negativos ou depressivos. Então, quando você fica sozinho, você tem aquele momento de tristeza, de solidão de fato. É a palavra solidão, se sentir só, sozinho, sem ninguém. Então, essa é uma variável ruim da solidão, é quando você sente desespero de fato por algo que não tem e algo que nunca vai chegar. Às vezes a gente sente sozinho porque na infância a gente foi abandonado por alguém ou a gente perdeu algum ente querido e a gente acha que essa pessoa vai voltar e ela não vai. Então eu quero te dizer o seguinte, essa variável ruim de solidão é algo muito ruim na sua vida. E se caso você tem isso, eu quero que você supra com a variável boa, que é a solidão boa, que eu vou te explicar a partir de agora. A solidão boa é quando você sente prazer quando você está consigo mesmo. É quando você não precisa estar com ninguém e quando você precisa só de você. É quando você sente a presença da sua própria companhia. Quando você sente que você está com você. A sua melhor presença é você. A sua melhor companhia é você. Então, assim, ela não tem peso. A sua solidão não vai ter peso e essa é uma solidão boa. Ela vai te levar a um conhecimento interno, a uma chance de pensar, ao prazer de ler, a apreciar uma paisagem. Essa de fato é uma solidão boa. É a solidão que quando você está sozinho em um dado momento, você olha e você começa a admirar algo da vida. Você começa a admirar a pequenez, a sua pequenez, mas numa imensidão tão grande, tão maravilhosa chamada vida.
A gente começa a apreciar de fato uma paisagem, a gente começa a apreciar de fato um livro que a gente está lendo, a gente começa a apreciar de fato, às vezes, até mesmo uma planta, ou algo, às vezes, que seja minúsculo, mas você começa a admirar aquele momento, aquele pequeno e singelo momento. Esse é o poder da solidão boa. É a solidão que você não precisa de mais ninguém. Você se sente bem consigo mesmo, preenchido, pleno. A solidão boa é quando você não precisa de nada ou nem de ninguém para tampar um buraco que você está achando que vai ser tampado. Você mesmo vai tampar esse buraco com a sua emoção, com a sua presença e com os seus pensamentos. Esse é o ponto fundamental. E aí, como que a gente encontra essa variável boa? Como a gente encontra essa solidão boa de fato? Eu vou te dar aqui 5 variáveis para você, 5 formas para você conseguir encontrar essa variável boa na sua vida. E isso acontece através de muita prática, de muito exercício. E então, assim, eu quero te falar que talvez não seja na primeira ou na segunda vez que você vai conseguir de fato sentir prazer. Mas a partir do momento que você faz constantemente, isso vai te trazer um prazer e uma satisfação. E esse buraco emocional que você está sentindo, aos poucos vai sendo suprido e vai sendo tampado por você mesmo, por mais ninguém. E aí vai chegar um momento que você sim vai sentir prazer e vai sentir vontade de estar sozinho. Assim como eu hoje, tem momentos que gosto de estar sozinhos, eu tenho finais de semana que passo sozinhos, todos os finais de semana eu gosto de fazer minha corrida, eu faço de fato normalmente sozinho, eu gosto de acompanhar outras pessoas às vezes, mas de fato eu gosto de estar sozinho porque eu aproveito a minha presença. Eu estou deleitando ali e eu estou gozando desse momento gostoso que eu estou comigo. Eu presto atenção na minha respiração, no meu organismo, eu começo a olhar a paisagem. E às vezes quando você está com outras pessoas, você vai querer dar atenção e conversar com outras pessoas e pum, você quando chega em casa às vezes chega mais cansado do que você estava. Porque às vezes você desprendeu tanta energia, por mais que você tenha se sentido bem naquele exato momento, você desprendeu tanta energia que você às vezes está cansado. E se isso é uma coisa que acontece com você, isso acontece com também outras pessoas. Porque existem 2 tipos de pessoas aqui, antes de eu te falar das 5 formas. Existe o introvertido e existe o extrovertido. O introvertido é aquele tipo de pessoa que, quando ele está no meio de muitas pessoas, ele com certeza vai conseguir socializar, mas ele vai ficar cansado. Ele sente que as energias dele estão sendo tiradas quando ele fica no meio de muita gente conversando e socializando. Esse tipo de pessoa sou eu. Eu sou um cara introvertido. Eu adoro estar com pessoas, adoro conversar, adoro palestrar, adoro ficar com pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chego em casa, eu chego muito cansado. Eu chego exausto porque eu me dou ao máximo e, às vezes, eu acabo me desgastando. Por quê? Porque eu me dou demais. Eu me ofereço demais, eu sou atencioso demais com as pessoas e, às vezes, isso acaba minando a minha energia. Eu dou a minha energia máxima e isso não é prejudicial, mas eu preciso de descanso. Quando eu chego em casa e quando eu socializo durante muito tempo, eu chego em casa e eu não quero falar com ninguém, eu quero somente descansar. Eu deito, assisto um vídeo e durmo. E é isso que eu quero fazer, descansar. E existem as pessoas extrovertidas, que são aquelas pessoas que necessitam. Elas, quando vão e estão em um ambiente de alta socialização, as energias delas são carregadas. Então, eu, quando vou para o meio de uma socialização, eu me descarrego e volto para casa cansado. Essas pessoas extrovertidas, elas se divertem, elas voltam para casa energizadas. Então, é importante que você entenda se você é uma pessoa introvertida ou extrovertida. Por quê? Isso vai ditar muito bem como que você vai se comportar nos ambientes. Porque às vezes você está tentando ser uma pessoa extrovertida e chega em casa extremamente cansado e você ainda está tentando dar atenção aos outros. E isso acaba te prejudicando. Se você é uma pessoa extrovertida, ficar muito tempo sozinho sem socializar é muito difícil. Então você precisa começar a entender algumas formas de você conseguir ter uma comunicação interna consigo mesmo, porque o extrovertido precisa estar sempre em comunicação, ok? Então, vamos lá às formas de você encontrar essa solidão boa, que no final eu vou te explicar que, na verdade, a gente não chama de solidão, a gente chama de outra palavra. Esse primeiro ponto, a primeira estratégia para você encontrar a solidão boa é entenda que você não é feliz o tempo todo. Eu acho que esse ponto é o ponto crucial para você entender que a solidão, ela não é um momento de felicidade a todo momento. Você não é feliz o tempo todo, você não é feliz a todo momento com as pessoas, você não é feliz a todo momento sozinho. Você não é feliz o tempo todo.
Pessoas que vivessem o tempo inteiro felizes, elas não iam escutar música, não iam ler livros, elas não iam fazer nada, porque já que elas são felizes, para que elas vão utilizar outras coisas para fazerem feliz? Então, assim, pessoas 100% felizes é uma ilusão, é uma utopia, é algo que de fato não acontece. Pessoas 100% felizes não existem. Por quê? Porque em qualquer lugar, em qualquer relacionamento interpessoal, existem discussões de relacionamento, existem problemas, existem dores, existem incompatibilidades. Por que a gente está vendo um programa agora no início do ano fazer muito sucesso, que é o Big Brother? Porque as pessoas gostam de ver outras pessoas convivendo. E elas sabem que elas não conseguem ficar muito tempo ali porque elas têm vontade de se matar, de matar umas às outras. Por quê? Porque conviver é muito difícil. Não dá para ser feliz o tempo todo, nem sozinho, nem com outras pessoas. Então, o primeiro ponto para você encontrar isso é que, de fato, vai ter momentos que você vai estar sozinho, na solidão, e você não vai estar feliz. Por quê? Porque você tem que fazer uma autorreflexão. Às vezes você está sozinho, mas você tem que pensar sobre o que aconteceu na minha vida, o que de fato, por que eu estou triste, por que eu estou desmotivado, por que eu não estou fazendo isso, É você de fato refletir. É você pensar na tua vida e você começar a entender e enxergar as variáveis que estão faltando. Às vezes você não fica sozinho e às vezes você não tem tempo nem de pensar nisso. E quando você não pensa nisso, a sua vida começa a ficar num limbo e você nunca evolui. Então, por isso que eu falo, tem esse momento de estar sozinho e entenda que você não vai ser feliz o tempo todo. De fato, não vai. Ser sozinho, estar sozinho, de fato não vai trazer a felicidade plena, mas ela vai trazer um conhecimento, ela vai trazer um discernimento para quê? Para que ponto você pode melhorar e como você consegue melhorar isso na tua vida. E além disso, você vai conseguir enxergar momentos de felicidade não em ter, mas em ser, em estar. E isso é muito forte, porque quando você encontra a felicidade no ser e no estar que você está agora, a tua vida fica muito mais tranquila e muito mais leve, ok? Então, esse é o primeiro ponto, entender que você não é feliz o tempo todo. Segundo ponto para você encontrar oportunidade na solidão boa é entender que existe diferença entre carência e solidão. E isso é um ponto fundamental. Tem pessoas que são solitárias porque são carentes. Existem pessoas que são carentes emocionais. E o que é a carência? Carência é aquela sentir falta, é aquela necessidade de posse. Carência não é um sentimento bom do ser humano. Carência, de fato, é uma coisa que vai te fazer mal e só vai te prejudicar. Por quê? A pessoa carente, ela acha que ela precisa de outra metade para completar ela. E eu já falei em algum outro vídeo, eu falei em lives, não existe metade da laranja, você é uma laranja inteira. Então, a carência é achar que existe uma metade de uma laranja que vai te completar. Existe alguém que vai tampar o buraco emocional que você está sentindo falta. Então, tem muitas pessoas que às vezes não conseguem entrar em um relacionamento ou de fato saem por causa da carência. Porque a outra pessoa, ela cobra da outra pessoa uma atenção que ela devidamente não precisa dar. Na verdade, essa pessoa cobra uma atenção que ela tem que se dar. Então, esse é um ponto. Eu já conheci muitas pessoas e já me relacionei com pessoas que são extremamente carentes. E a pessoa carente, ela demanda demais. E a pessoa que demanda demais, ela às vezes está demandando da pessoa errada. Ela precisa demandar de si mesma. Ela precisa desse momento de silêncio absoluto e buscar dentro de si mesma as respostas que ela está procurando. Ela precisa buscar dentro de si mesma, às vezes, a solução, o tampar esse buraco emocional que nenhum namorado, nenhum parceiro vai conseguir fazer. Na verdade, só essa pessoa vai conseguir tampar. Então, assim, em muitos casos, essas pessoas elas são incompreendidas internamente. Ela não se entende, ela busca a opinião alheia para se confirmar. Então, assim, às vezes a carência é essa necessidade de estar perto de outras pessoas. Não que seja somente em relacionamento amoroso, mas às vezes um relacionamento de amizade. Você quer estar perto das pessoas, você quer a aprovação das pessoas. E entenda, se você quiser só a aprovação das pessoas, você quer alguém passando a mão na sua cabeça. E isso é ser uma pessoa infantil. Você não é infantil, você já é um adulto. Que você está me assistindo aqui, você já é um adulto, você já é uma adulta. Então, se você é esse tipo de pessoa,
Para de achar que a sua vida, a sua solidão, ela vai ser tampada por algo ou alguém. Isso se chama carência. E você precisa eliminar essa carência dentro de você, ficando sozinho em alguns momentos. Entendendo que momentos de solidão são fundamentais e importantes na sua vida, ok? Esse é o segundo ponto. E a terceira forma de você encontrar solidão boa na sua vida é ter a solidão criativa. E o que é a solidão criativa? Nada mais é do que o ócio criativo. O ócio criativo é o quê? É o momento que a gente não está fazendo nada e a gente, por não estar fazendo nada, a gente fica mais tranquilo. A gente começa a ter boas ideias, a gente começa a ter a eureka. É você ficar sozinho. É você e você. Somente isso. Assim você vai descobrir talentos que você não conhecia, você vai refletir sobre coisas que você não pensava, você vai conseguir ver gostos que você tem que você não lembrava. É você encontrar a solidão criativa. É você buscar criatividade nos momentos de solidão. E eu acho isso muito legal porque quando a gente era criança, a gente era uma criança muito criativa. A gente tinha ideias, a gente pegava um brinquedo e a gente saía para brincar. Hoje em dia, por que a gente não consegue ficar sozinho e ter essa solidão criativa? Por que a gente não consegue pegar, às vezes, que seja um objeto, uma pedra, e fazer uma brincadeira? Por que não? Volte um pouco essa infância, volte um pouco esse eu infantil, esse eu criança, e lembre um pouco das coisas que você tinha de criatividade, lembre um pouco desse momento de estar sozinho. A minha solidão criativa é no momento que eu estou correndo. E quando eu estou correndo, eu tenho criatividade, eu tenho ideias, eu tenho pensamentos que me trazem a coisas muito boas. Não estou falando para você fazer isso, mas eu estou falando para você ter esse momento. Às vezes vai ser num parque, às vezes vai ser deitado na cama, às vezes vai ser em algum momento específico seu. Mas ter essa solidão criativa vai sim expandir a tua visão, expandir a tua cabeça para você encontrar, às vezes, soluções que você não tinha e que você está começando a encontrar agora a partir do momento que você ficou em silêncio. Quarta estratégia para você conseguir encontrar a solidão boa é ter a solidão apreciativa. O que é a solidão apreciativa? É você fazer algo que somente você gosta de fazer. E o que isso significa? Que ninguém vai conseguir sentir o sabor daquilo que você vai sentir. Ninguém vai sentir o prazer daquilo que você está fazendo, sozinho, ok? Eu quero que você alimente o seu eu sozinho. Eu quero que você alimente o seu eu de forma apreciativa, fazendo algo que você gosta, sozinho. Eu quero que você entenda que na vida, por mais que a gente tenha outras pessoas próximas da gente, a maior parte do tempo você está somente consigo mesmo. Então eu quero que você entenda que, a partir do momento que você está somente consigo mesmo, você precisa apreciar a sua presença. Você precisa apreciar o seu momento. Então você precisa apreciar coisas que você valoriza e que você teria que fazer sozinho, ok? Então, assim, que tipo de coisa você gosta de fazer sozinho? Eu vou te dar exemplos meus. Eu gosto de ir no cinema, sozinho, eu não preciso estar acompanhado de ninguém. Eu quero ver um filme legal que às vezes só eu vou gostar de ver o filme. Aí eu vou, compro pipoca, compro refrigerante, sento, assisto o filme amarradão, me aproveito lá, gosto, curto e volto para casa feliz. Volto para casa com o meu eu interior muito mais contente de ter assistido aquilo que eu queria ter visto. Vão ter momentos que vai ser assim. Não estou falando para você fazer isso sempre, mas vão ter momentos que vão ser assim. E além disso, às vezes você ir para um restaurante, fazer uma viagem, tudo isso eu já fiz sozinho. Cinema, restaurante sozinho, fazer uma viagem sozinho. O que você precisa descobrir é o que te faz bem, ok? Esse é o ponto importante. Se você não se sente bem em nenhuma dessas três coisas, você vai encontrar alguma coisa que você gosta de fazer sozinho. Eu, por exemplo, quando vou ao restaurante sozinho, eu gosto muito de reparar outras pessoas. Eu gosto de ali estar comendo e fazendo, aproveitando de fato a minha presença, mas ao mesmo tempo eu vejo que eu estou curtindo a minha presença e eu vejo outras pessoas em volta de mim me olhando, achando aquilo de fato cômico, e eu às vezes acho mais cômico porque as pessoas elas não estão apreciando a presença uma da outra, elas estão apreciando a presença do próprio celular, das redes sociais. E eu não, quando eu vou para os restaurantes eu gosto de me desligar, eu gosto de curtir aquele momento somente comigo. Então, assim, às vezes as pessoas estão ali sentadas uma na frente da outra, mas elas estão se sentindo mais solitárias do que eu ali no restaurante sozinho, sentado apreciando a minha comida. Então, assim, eu digo isso para você porque
você precisa fazer algo que de fato você gosta. Ok? Esse é um ponto importante. E o último ponto, que eu acho que é muito importante também para você desenvolver uma solidão positiva, é desenvolver a solidão meditativa. E o que é a solidão meditativa? É a solidão mais profunda. É a vitória. É o ponto mais alto que você vai encontrar da sua solidão. É um esforço pessoal para você evitar o barulho externo e interno. Você vai silenciar todas as vozes, você vai silenciar todos os sons. Você vai estar somente com você. É nesse momento de solidão que você encontra a palavra positiva para a solidão, que é a solitude. Solitude é você ter um distanciamento das outras pessoas para você descobrir quem você é e também quem você não é. A solitude, ela diz muito sobre o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai te libertar. No momento de solidão, quando você fica sozinho, você descobre a si mesmo. Você consegue descobrir coisas suas e você consegue descobrir coisas que de fato você não gosta. Aí sim as coisas começam a ficar mais claras na sua vida. Aí sim você começa a entender qual é o sentido da tua vida. E você não precisa buscar de galho em galho o sentido ou propósito em algum tipo de vídeo. Você encontra o seu propósito a partir de você mesmo. O propósito ele não vai ser encontrado em lugar nenhum, ele vai ser construído. E ele só vai ser construído por uma única pessoa, que é você. Então entenda que o sentido da sua vida, ele só vai ser encontrado a partir do momento que você se distancia dos outros e se aproxima de si mesmo, entendendo quem você é e quem você não é. E aí eu falo para você o seguinte, eu fiz um vídeo aqui inteiro falando sobre solidão. E eu não quero que você seja uma pessoa solitária, eu não quero que você seja uma pessoa sozinha, de fato eu não quero que você se afaste de todo mundo, porque nós somos seres humanos gregários. E o que o ser humano gregário é? É um ser humano que precisa de outras pessoas para conviver e a gente depende de outras pessoas. Eu dependo de vocês para esse vídeo acontecer, assim como você depende de outras pessoas para também viver. Então eu quero que você entenda que não se afaste de todo mundo, isso vai te fazer mal. Isso só vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Mas entenda que ter equilíbrio e saber que estar com outra pessoa e estar consigo mesmo também é muito importante. Valorize a sua presença. Ela é muito importante, ela é muito valiosa. E você não precisa perder tanto tempo, às vezes, com coisas fúteis, inúteis e banais. Às vezes você precisa estar com você mesmo, ouvindo aquela vozinha lá dentro de você, querendo, gritando e implorando para falar com você. Às vezes essa voz interna ela está ali, cheia de resposta para te dar e você não abre nem sequer um ouvido para ouvir. E eu quero que você abra os seus ouvidos, mas não seus ouvidos externos, mas o seu ouvido do coração. Eu quero que você abra o seu coração para escutar o que você mesmo tem para te dizer. O que você tem para te dizer, se você sente orgulho de você ou se você sente que você não está no caminho certo, que você precisa mudar a sua rota. Mas é importante que você se escute, porque quando você se escuta, você consegue entender o que você quer e o que de fato você não quer. Então, assim, eu quero te dizer só mais uma coisa, que é o seguinte: a solidão não precisa ser algo ruim. E assim como o aprendizado bíblico, Jesus passou 40 dias e 40 noites sozinho, jejuando, sem ninguém. Para quê? Para se autodescobrir, para encontrar o seu eu mais divino. E eu quero te dizer e te convidar que você não precisa ficar 40 dias assim como Jesus, mas que você encontre o seu eu divino. A partir do momento que você fique sozinho, a partir do momento que você consiga cultivar e germinar a sua presença, que você consiga deleitar do seu próprio prazer, da sua própria companhia. Então, assim, eu quero te dizer que aproveite um pouco mais de si mesmo. E às vezes pare de buscar tanto no outro algo que você que vai conseguir preencher. Para eu poder finalizar, eu quero te dizer que eu quero te falar um ditado árabe muito legal, que é o seguinte: a semente só pode germinar na obscuridade. E de fato é. Dentro da terra solitária que a semente pode gerar uma nova vida. A semente ela nunca vai conseguir crescer se ela estiver no topo. Ela só vai conseguir crescer a partir do momento que ela estiver no fundo da terra. Então, busque entrar dentro um pouco da sua obscuridade e comece a germinar dentro de você aquilo que de fato você é para nascer. Eu quero que você entenda que você é uma semente. E essa semente ela precisa estar lá dentro, no fundo da terra,
para ela começar a expandir as raízes dela e para conseguir se tornar uma árvore muito forte, muito próspera. E isso que eu mais desejo na sua vida. Pense na solitude e não somente na solidão. Seja uma pessoa solitude e encontre esse prazer de estar consigo mesmo, através das simples estratégias que eu passei para você. No mais, eu te desejo tudo de bom. Se você gostou e assistiu esse vídeo até o fim, quero te agradecer, muito obrigado e parabéns por você estar aqui assistindo esse vídeo até o final. Se você gostou, peço uma gentileza para você deixar o seu like no vídeo, deixar o seu comentário se de fato fez sentido para você. E se caso você se interessar, continue assistindo os vídeos aqui no meu canal, tem vários conteúdos relacionados a desenvolvimento humano, assim como nas minhas redes sociais também, no Instagram e no TikTok. Eu posto vídeo todos os dias falando sobre desenvolvimento humano e sobre coisas que podem te motivar para você alcançar a prosperidade que você tanto deseja, tá bom? Um beijo grande para você, tudo de bom e encontre a solidão e encontre o prazer de deleitar consigo mesmo. Tchau, tchau.